Senhor, igreja. Amém. Altíssimo Deus, querido Pai, Deus amado, Deus querido, te glorificando, Senhor, pela tua santidade, fica conosco. Confirma, Senhor, o teu grande poder, confirma, Senhor, a tua presença, manifesta, Senhor, a tua glória. Toma frente, Deus, da nossa vida, conduz, Senhor, esse ensinamento dentro da tua vontade. Nos dispersa, abre, Senhor, a nossa visão, os nossos olhos, manifesta o teu poder. Nós te pedimos, te agradecemos, servos da vitória. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Eita, agora. Está alguém feliz por Jesus aí? Glória a Deus. Deixa eu só me achar. Eita, agora. Então aí nós vamos acentuar aquela questão quando a Bíblia fala da volta de Jesus com os santos e os seus anjos. Em Mateus 24, 29. Eita glória! Antes disso, na última aula, eu falei com vocês a questão do começo da perseguição. Lembra? Na verdade, do meio para frente da perseguição, né? A igreja, dentro das profecias, ela ainda participa. Alguns teólogos e historiadores dizem que a igreja não vai participar do período de tribulação. Eu já discordo. Se o que nós estamos vivendo é tribulação, você imagina o que é, né? O próprio Senhor Jesus falou para nós, né? No mundo tereis aflições. Então, como que a igreja não passa tribulação? A igreja não vai passar pela grande tribulação. Lembra que eu falei que a tribulação é um período de 7 tempos? Quando a Bíblia fala de 7 anos, não são 7 anos de 365 dias que nós costumamos cronometrar. Lembra? Então, o livro de Apocalipse é um livro figurado, né? Onde o leão não é um leão de verdade, o urso, né? Não é um urso. As coisas são figuradas. Nós precisamos entender e ler essas figuras. Quando a Bíblia fala dos 7 anos, né, de tribulação, é a mesma coisa, é um período figurado, uma figura de linguagem, tá certo? Então a Bíblia está falando de períodos que vão dar para identificar que está mudando. Lembra? Quando a gente é primavera, a gente sabe que está mudando, né? Outono, inverno, verão, a gente consegue identificar, não consegue identificar a mudança? Quando a Bíblia fala desses 7 anos, é que a gente vai conseguir identificar que o período está mudando de um período para o outro. Beleza? Tudo bem até aí? Todo mundo na mesma regra. Beleza. Então essa é a questão. A igreja vai participar de parte dessa tribulação. Tá certo? Nós não vamos chegar na grande tribulação, que é aquela parte que eu falei, que é a perseguição contra aqueles que não foram na primeira chamada. Lembra? Ali é a grande tribulação. É o final do negócio, é onde a guerra vai ser mais intensa para aqueles que quiserem ser salvos por Cristo, tá certo? Porque não obedeceram a palavra, não foram salvos na primeira chamada, então agora o diabo está decidido em resgatar essas vidas aí para ele, né? Então ele já tem 50%, né? Já conseguiu que eles não fossem salvos na primeira chamada, certo? Então é como se o inimigo já tivesse 50% dessa alma, sim ou não? Já perdeu a primeira chamada, então para ele está mais fácil. Então é aí que ele vai investir mesmo para que essas vidas não se salvem. Aí é onde vai haver perseguição, onde a pessoa não vai conseguir vender nem comprar, enfim, né? Aí vão vir uma série de acontecimentos para forçá-los a entrar para o sistema aí do anticristo e da besta. Tá ok? Tudo bem até aí? E é exatamente nesse período, onde os selos começam a ser abertos, né? Onde nós vamos ver aí a abertura dos 6 selos, né? Porque o 7º selo ele acontece quando, nesse momento aqui agora que nós vamos ler, né? Quando o último selo for aberto, aí entra nesse acontecimento que nós vamos estudar agora. Depois que a gente terminar isso aqui, aí a gente vai voltar a estudar os selos, as taças, certo? E aí você vai conseguir identificar em que parte cada uma delas entra, porque você já vai ter
conteúdo. É como um quebra-cabeça, né? Você já vai ter todas as peças. E aí você, na sua mente, quando nós vamos aprendendo acerca dos selos e das taças, você já vai começar a montar o quebra-cabeça. Ah, entendi. Então esse selo é aqui, esse selo é aqui, essa taça é aqui. Você na sua mente, com os gatilhos que estão te sendo dados, no final você mesmo vai conseguir montar o seu próprio quebra-cabeça e acertar na volta do selo. Bom? Esses 7 períodos de tempo que é descrito na Bíblia, pode-se considerar que seja essa mudança do selo, a abertura, Sim, as taças também? São acontecimentos, né? Você vai conseguir identificar que o período está mudando de um selo para o outro. A situação muda, né? De uma taça para outra, o período está mudando. Por isso são 7 selos, né? 7 tempos, 7 períodos. Se fosse montagem cronológica de um ano, 365 dias, ia ficar fácil, né? Peraí, já foi 6, agora deixa eu me converter, deixa eu voltar para Jesus, deixa eu correr, porque agora não é assim. Né? Então são acontecimentos que a pessoa só vai se dar conta quando eles já estiverem acontecendo, certo? Mateus 24, 29, isso. Eita, agora. Então, na abertura 24, 29. Comigo? Glória a Deus. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do... Quem é? Jesus. E todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo às nuvens do céu, com poder e ele enviará os seus anjos com grito clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos de uma a outra extremidade do céu. Então aí ele está falando do acontecimento do advento, quando Cristo vai se deixar ser visto. Lembra? No momento que Cristo será visto, logo depois do Cristo do sol, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Sinal. Algo vai declarar que Cristo está aparecendo. Lembra que na antiguidade, quando o rei de outra cidade estava chegando numa província, estava chegando em outro estado, vinha na frente o atalaia anunciando: olha, está vindo uma celebridade aí, o rei está vindo aí, né? Tocava a trombeta e anunciava que o rei estava chegando. É exatamente isso que os anjos vão fazer. Então, treme terra. A hora é agora, o rei está vindo. Lembra da passagem das virgens? Né? Passa alguém anunciando: olha, aí vem o esposo. É tudo apontando para esse momento aqui. Né? Olha, aí vem o esposo. Ixi, minha lâmpada está apagada. Esquece. Não dá tempo de... Esquece. Não vai dar tempo de acender. Você vai ficar aceso. Não vai dar tempo de buscar azeite agora. Tinha que ter reserva. Está entendendo? Então tudo na Bíblia está apontando para esse evento aqui. Tudo na Bíblia está apontando para o momento crucial da salvação da humanidade, que é desde o começo, desde quando Deus fala lá, né, com Adão: você pecou, você caiu, né, a humanidade agora está desligada de mim, mas vai nascer um para trazer de volta, né, a semente, vai resgatar o povo de volta para mim. Então desde ali tudo está anunciando para nós e falando para nós sobre esse momento. Quando o Senhor livra o povo lá do Egito, né, o Senhor vai e fala para eles: olha, esquece, essa não tem que ser a preocupação de vocês, porque o perseguidor de vocês, porque os inimigos que vocês estão vendo hoje, vocês nunca mais vão ver. Não preocupa mais com isso. A preocupação de vocês tem que ser outra. Não deixe os seus filhos esquecerem da lei, dos profetas, né? Ensina, né? Quando ele vai chamar Josué para governar, qual é a primeira coisa que ele fala? Afia a espada, se prepara. Você é um valente de guerra, mas eu quero que você esteja mais bem preparado, eu quero que você tenha um escudo melhor, que você tenha uma espada melhor. É isso que ele fala? Não, medita, de dia e de noite. Mas o chamado de Josué não era para ir para a guerra, não era para guerrear, não era para enfrentar o inimigo, não era para matar adversários. O que tem a ver o inimigo em guerra? Tudo. Se você quiser vencer, tudo. É igual às vezes a gente termina, né? Eu falo: para que eu estudei química, para que eu estudei, né, tantas outras matérias, nem uso isso na loja que você usa. Você não se dá conta de tal, mas você usa. Você para para fazer o bolo, você faz, você usa
deu, você usa, que você não se dá conta, você não percebe que você está usando, porque aquilo já se tornou uma coisa natural para você. Você já está tão habituado com aquilo que para você não é nada demais, tá certo? Então, são coisas que... Quem não gostava de matemática aqui na escola? Eu não gostava, pode botar para não é vergonha, não é pecado não gostar de matemática. Quem não gostava de matemática? Mas você joga dinheiro fora? Você faz questão de receber o troco? Então você gosta de matemática. Por que você gosta de matemática? Você só não sabia. Você não larga o troco para trás. Você faz questão. Que se faltar, né? Se alguém te der o troco faltando R$1, você vai querer de volta, não vai? Então você gosta de matemática, você só não sabia. Não é? Como ele já aplica na questão certa? Se o médico olhar para você e disser assim, ó, você tem 70 horas de vida, você vai ficar contando uns minutos. Você vai querer aproveitar cada segundo, sim ou não? Então você gosta de matemática, só não sabia. E assim todas as outras coisas da nossa vida. Às vezes a pessoa está na igreja e porque não prega, porque não canta, porque às vezes não tem oportunidade, acha que não precisa ler Bíblia. Acha que não precisa saber, não precisa de ensinamento. Não prega. Vou fazer o que na igreja? Sentar para aprender para estudar? Eu não tenho chamado para ser obreiro, eu não quero ser pregador, eu não quero. Quem foi que disse que a Bíblia é para ser pregador? E pregador com ele é a Bíblia. Eu estou falando do que eu sei, gente. Estou falando do que eu sei. E pregador com ele é a Bíblia. É uma vergonha para ele, mas não é, mas prega. Então não é requisito, deveria ser, né? Não, eu vou ler porque, meu Deus, eu quero que Deus dê uma palavra, que Deus direcione, que Deus fale para a igreja. Eu não quero falar nada de mim. Tinha que ser uma preocupação para algumas pessoas, infelizmente não é, mas prega. Aí tem gente que dá desculpa que não lê, porque não tem pretensão de ter oportunidade, não tem pretensão de virar obreiro. Mas a gente não estuda a Bíblia para ser obreiro, a gente não estuda a Bíblia para... Né? Eu já testemunhei isso, eu comecei a ler a Bíblia bem crente lá. Comecei a ler a Bíblia de Apocalipse. Nem levantar a aceitar Jesus na igreja eu não tinha ainda. Eu não era ateu, mas era um ator. Vivia a vida desordenadamente. E não gostava de ler. E um livro que eu comecei a ler foi a Bíblia. Dá para acreditar? Não, é coisa de Deus. Coisa de Deus. A gente se arrebenta porque nós não queremos o conhecimento. Tem tanta coisa na nossa vida que se a gente tivesse lido a Bíblia, nós não teríamos caído. A Bíblia tem ensinamentos que hoje, quando eu vejo, eu falo, meu Deus, se eu soubesse disso alguns anos antes, eu não tinha passado pelas situações que eu passei, porque estava me avisando já aqui. A orientação já estava aqui. Se eu tivesse seguido, né, a receita, se eu tivesse pego os ensinos, eu não teria vivido muita coisa de ruim que eu tive que passar na minha vida por causa das consequências de algumas atitudes que eu tive por não conhecer e outras até depois de conhecer. Eu quis desobedecer e aí hoje eu vivo a consequência disso. E aí a gente pega a galera mais nova e a gente fala assim, não é assim, meu olhei, cara, é assim, é assado, vai. E a gente vê eles cometendo os mesmos erros que a gente cometeu. E a gente fala assim, eu já sei os pais. Eu já sei o que vai acontecer. Mas você fala e eles não ouvem, porque assim como você não deu ouvido, assim como você não recebeu a instrução, assim como você não buscou lá, um dia eles vão abrir os olhos e falar, rapaz, isso não é verdade. Aquilo que meu pai falou, aquilo que a minha mãe falou, aquilo que o pastor falou, aquilo que falou aquele dia no ensinamento, é isso que está acontecendo comigo. Olha, se eu tivesse dado ouvido, se eu tivesse escutado, eu não teria passado por isso. Bem que a minha mãe falou, bem que o meu pai falou, bem que o pastor falou, bem que eu fui avisado. Né? Então, são situações na nossa vida que acontecem porque a gente não se dá a atenção naquilo que o Senhor está falando, naquilo que o Senhor está anunciando para a nossa vida. E aqui a Bíblia está fazendo anunciar nesse momento de quando Cristo vai aparecer já como Filho do Homem, ou como alguém que está deixando ser visto, como aquele que está se apresentando agora para todas as nações. Então aí está falando da primeira trombeta. 2 Tessalonicenses 1,7. Quem pode abrir a Bíblia? 2 Tessalonicenses, TS na Bíblia de janelinha aí. 2 Tessalonicenses 1,7. Eita glória. Aleluia. 2 Tessalonicenses 2.
no 7. E a vós que sois atribulados, descanso, consolo, quando se manifestar o Senhor desde o céu com os anjos do seu poder, e como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem e dos que não obedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele vai vir apenas para a justiça, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para fazer admirável naquele dia e todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. O que está falando aqui? Vai ter um dia para juízo, vai ter um dia do julgamento. Hoje a gente vê pessoas falando assim: mas eu não creio na Bíblia, mas eu não creio em Deus, porque é tanta injustiça. Eu vejo as pessoas sofrendo, eu vejo as pessoas fazendo tudo certinho, e coisa ruim acontece com essas pessoas. É mesmo? E você é juiz? Não. Você é advogado dessa gente? Não. Mas eles têm um juiz, eles têm um advogado. Vai chegar um dia que o Senhor vai se levantar para julgar. Então não sou eu que vou fazer isso, não é você que vai fazer isso, não é alguém que vai fazer isso, é o próprio Deus. Cabe a nós, a Bíblia diz que o Espírito Santo ele vem para convencer a nós quem? A igreja. O Espírito Santo não vem para convencer o ímpio, ele vem para convencer o crente. Quando você aceita isso, você entrega a sua vida para Jesus, o Espírito Santo agora começa a trabalhar na minha e na sua. Qual que é o trabalho do Espírito Santo? Encher a gente de poder? Não. Pasmem se quiser. O trabalho do Espírito Santo não é encher a gente de poder. É outro Espírito que enche a gente de poder. O Espírito Santo enche a gente de temor a Deus. Gente que fala que é batizada com o Espírito Santo e não tem temor a Deus, não tem temor em fazer algo que vai desagradar a Deus, nunca teve o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo vem para convencer a gente do pecado. E do pecado não é do nosso irmãozinho, não é do pecado. Eu estou olhando aqui, Deus me revela que você está em pecado. Deus me mostra que você aí está todo. Não. O Espírito Santo não vem para me convencer do pecado do meu irmão, ele vem para me convencer do meu próprio pecado, daquilo que está me afastando de Deus. O Espírito Santo ele vem sobre a minha vida para me santificar, convencer-me dos meus próprios pecados, dos meus próprios delitos, da justiça de Deus sobre aquilo que eu fiz contra a vida de alguém. Lembra que Jesus vai para a casa de Zaqueu e o Espírito Santo está ali de forma inconsciente para Zaqueu, mas porque Jesus está ali, o Espírito Santo está dentro da casa de Zaqueu. O que Zaqueu faz? Senhor, eu tenho defraudado meus irmãos, eu tenho roubado meus irmãos, eu tenho mentido para os meus irmãos, Senhor, eu tenho cobrado uma parcela a mais dos meus irmãos. Então eu vou pedir perdão aos meus irmãos, eu vou devolver aquilo que eu tenho cobrado a mais e eu não vou fazer mais isso. Sabe o que é isso? Uma conversão verdadeira. Alguém que está assim cheio do Espírito Santo de Deus. Ele não sai com a cara na janela apontando os defeitos de quem está lá fora. Não, ele expõe os seus próprios pecados diante de Deus e diz: olha, a partir de hoje a minha vida vai ser diferente. A partir de hoje eu vou ser um homem reto e tenho direito na sua presença. Aqueles que eu tenho defraudado, eu vou retribuir, eu vou devolver o dobro. Quero para o senhor ver que realmente eu estou disposto a mudar. Eu não vou fazer só o seu filho, eu vou fazer. Aleluia. Você entende isso? Quando alguém está cheio do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus começa a nos convencer das nossas próprias mazelas diante de Deus. E eu tenho que tomar cuidado com o espírito do engano, porque o nome já diz: o espírito do engano. Ele vem fazer o quê? Enganar. Enganar quem? A mim. Então ele vai enganar a mim como? Olha, se preocupa não. O pecado do Tiago é pior do que o seu. Fica tranquilo. O pecado do Paulo é pior do que o seu. O pecado do Gabriel é pior do que o seu. Fique tranquilo. Ninguém tem direito de apontar o dedo para você e dizer que você tem que fazer isso ou aquilo, porque você está muito melhor do que os seus irmãos. Né? Fique na boa. Fique tranquilo. Então eu tenho que tomar cuidado com esse espírito do erro. Quando eu começo a ver muito o defeito do outro, quando eu começo a me incomodar muito com a questão do outro, é sinal de que o inimigo está me cegando para que eu não enxergue os meus próprios delitos.
Eita Deus, aleluia. Natan aponta o dedo para a cara de Davi, faz o que o Espírito Santo vinha tentando fazer e não estava conseguindo. O Espírito Santo usa Natan para direcionar. Natan sai e Natan não fala nada para ninguém. Natan não sai de fora falando, repreendi Davi. Deus me mostrou que Davi estava todo torto. Deus me mostrou que Davi estava em pecado. Não, Natan sai. Esse que Deus mandou, ele vai embora. Porque ele sabe que no fim das contas não era ele, o Espírito Santo estava repreendendo os seus servos, certo? Quem expõe depois da situação é o próprio Davi. Ele sai, ele declara o que acontece, se arrepende, expõe a sua mazela, só que depois ele diz assim, alguém olha para ele e diz assim, meu rei, estou indo para o templo. Se o senhor quiser, eu tenho coragem de ir com você para o templo. Mesmo sabendo que o senhor errou, mesmo sabendo da sua situação. Eu estou indo buscar o Senhor. É por isso que quando ele vai escrever o salmo, ele diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia. Alguém podia ter apontado o dedo na minha cara e me julgado. Alguém podia ter apontado o meu defeito mais forte e me chamaram para ir buscar a Deus. Me alegrei quando me disseram que a casa do Senhor ainda era a minha morada. Olha que diferença. Será que nós não estamos fazendo o trabalho ao contrário? Será que nós não estamos fazendo o trabalho errado? Até o próprio Isaías, do capítulo 1 até o capítulo 5, ele vai dizendo, ai daqueles que não olham direito das viúvas, ai de não sei quem, ai de não sei quem, e de repente ele tem um encontro com Deus no capítulo 6, e aí ele vai dizer, ai de mim. Ai de mim, porque eu vou crescendo. Eu estou caindo. Eu estou vendo o defeito de todo mundo, eu estou vendo o erro de todo mundo, eu estou caindo. Ele percebe que ele mesmo estava entrando em iniquidade. Porque ele vai vendo o erro dos outros, e o erro dos outros parecia muito pior do que o dele. Então aquilo vai confortando ele a permanecer no erro. É a mesma situação de Asaf. Asaf começa a olhar para o inimigo e falar, não estou tão ruim assim. Eu acho que eu sou santo até demais. Eu acho que Deus está. Mas ele chega ao ponto de pensar que Deus está medida com ele. Olha a presunção do ser humano. Asaf chega a pensar que Deus estava devendo para ele. Por isso que ele olha assim, como o senhor está abençoando ele desse jeito? E eu sou um homem reto, sou um homem de oração, sou um homem de louvor, sou mestre de adoração. Eu não estou recebendo? Como assim? O senhor não acha que o senhor é injusto? Aí a Bíblia vai dizer assim, aí ele fala assim, aí eu percebi o fim deles. O que é o fim deles? É o juízo. A hora de fechar a conta. Será que Deus estava cuidando também deles assim, ou eles estavam sendo enganados pelo inimigo? Não, está tudo bem, continua assim. Olha, você está prosperando. Então Deus não está levando em consideração o seu erro. Olha, as coisas estão dando certo para você. Mentira do diabo. É sinal de que Deus, não está bravo com você. Pode continuar assim. Mentira do diabo, irmão. Quando a gente está em falha com Deus, erro com Deus, a gente sabe. Ninguém melhor do que a gente para saber. O problema é que enquanto ninguém percebe, parece que a gente fica confortável com aquilo. A roupa está servindo, a máscara está servindo, estamos conseguindo demonstrar uma situação diferente para os outros. Então, parece que está tudo bem e não está. Então, quem tem condições de detectar isso de pronto? Somos nós. Porque a Bíblia diz que o pecado, ele nasce. Não existe nada que nasce grande a não ser Adão. Fora Adão, nada nasce grande. Tudo é pequeno e depois nasce, aparece, cresce. O pecado também, ele nasce grande. A Bíblia diz que ele é plantado, ele nasce como uma sementinha. E aí ele vai crescendo, ele vai gerando, ele vai tomando forma e proporção, ele vai crescendo. Então aí é a hora de eu matar ele, quando eu percebo que ele chegou. Até Salomão, em um dos seus ensinos, ele fala assim, eu não posso impedir um passarinho de pousar na minha cabeça. Estou lá no campo, tirei um cochilo, daqui a pouco o passarinho vem e pousa na minha cabeça. Eu posso impedir? Não, ele pousou. Mas eu posso impedir que ele faça um ninho. Ele vai, você sabe como que faz ninho? O ninho, o passarinho traz o ninho pronto. Ele vai trazendo gravetinho por gravetinho e vai depositando ali. Ele vai trazendo um pedacinho, ele vai pondo ali. E ele vai formando o ninho.
mas o ninho começa com um gravetinho só, 2 gravetinhos, 3 gravetinhos, e ele vai trazendo. Daqui a pouco tem um ninho. Então, Salomão, em toda a sua sabedoria, diz assim: eu não posso impedir que o passarinho pouse, que ele traga um galinho e bote aqui. Olha, por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Olha, por que você não isso? Ninguém descobriu, ninguém sabe. Não tem nada a ver, não. Mas eu posso impedir que ele volte, eu posso impedir que ele traga mais gravetos. Sai-te, Satanás, a minha mente é de Cristo, o meu corpo é do Senhor, a minha vida segue para ele. Mete embora, mete marcha. Mete marcha. O próprio Senhor Jesus falou que não tem como eu impedir de ser tentado, não vai ser tentado. Agora, o cair, aí já é outra situação. Eu me permitir cair na tentação, aí já é um outro ponto. Tá certo? Então, o passarinho ele pode vir, o inimigo pode vir trazer maus pensamentos para nós. Deus não proíbe ele disso, não. Agora, Deus já deu autoridade para nós de não deixar ele fazer ninho na nossa cabeça. A gente bota ele para correr, para fora, e muda a nossa conduta. Para que o dia do julgamento não venha sobre nós. O dia do Senhor chegar e dizer: olha, agora nós vamos acertar as contas. E eu vou dizer o quê? Se realmente eu estou em falha em diante de Deus. Mas toda a preparação nossa é para esse dia aqui, irmão. Não é para eu não passar vergonha na igreja, de alguém levantar e dizer assim: pastor, o senhor fez isso e aquilo. Não, o senhor quer me livrar, não é dessa vergonha aqui, não. Também, mas não, esse não é o foco. O foco principal que Deus ordena a gente, né, se aprumar, se alinhar, né, mergulhar mais, é porque é para que nesse dia aqui a gente não seja contado com esses que não receberam a exortação, que não receberam a orientação, que não quiseram a mudança de vida diante do nosso Deus. Você consegue entender isso? Versículo 12 do capítulo 1 de 2 Tessalonicenses: para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado. Quem era o irmão Paulo? Quem é o irmão Paulo hoje? Quem era o Samuel? Quem é o Samuel? Quem era o Tiago? Quem é o Tiago hoje? Quem é a Ágata? Quem é a Ágata hoje? E aí, quem era Paulo? Quem é Paulo? Quem era o pastor Tiago? Quem era a Leidiana? Quem era a Leidiana hoje? Nisso o nome do Senhor é glorificado. Aquela pessoa fazia coisas terríveis, aquela pessoa era dada ao mal, aquela pessoa era uma pessoa terrível. Irmão, tem gente que tem cara de bonzinho, mas é maligno. Tem gente que você olha assim, irmão, você quer ver uma coisa? Pega depois os noticiários de prisão. Deixa eu falar do Inamar. Do Inamar não, você vai conhecer um monte de gente. Pega dos Estados Unidos, entra lá, pesquisa prisão nos Estados Unidos, prisão feminina nos Estados Unidos. Você vai ver a cara das umas princesas. As masculinas, os caras parecem os príncipes, os modelos de você olha assim, essa pessoa não pode ter feito nada de errado, não. Parece um anjo. Você olhando, parece a quarta pessoa da Trindade. Alguns não, alguns já tem cara de gente ruim mesmo. E às vezes não é. Não. Tem gente que tem cara de gente ruim, mas é sua cara. A carcaça é boa, acredite se quiser. Às vezes é sua cara. Mas tem gente que às vezes tem cara de gente de boa índole, gente que não pensa mal de ninguém. Aí você vai ver a ficha criminal. Matou, roubou, estripou alguém, né? Aquela moça mesmo lá que esquartejou o marido lá, colocou numa mala. Sério, mano? Nunca uma pessoa daquela aí. Flor de lis também, né? Flor de lis? Não tinha cara nem que cozinhava em casa, cortava um peixe. Planejou a morte do marido. Não, irmão, você entenda, você precisa entender isso. Porque senão, irmão, a gente fica igual Samuel. A gente é igual Samuel, a gente fica abençoando os outros pela aparência, a gente se liga aos outros pela aparência, a gente se afeiçoa aos outros por aquilo que é por fora. Você está entendendo? Discernimento. E eu preciso pedir a Deus esse discernimento, porque não é só para a salvação, é para a vida, irmão, é ensinamento de vida. É aquilo que eu te falei, se a gente tivesse esse conhecimento que nós temos hoje aqui, há 30 anos atrás, a nossa vida hoje seria diferente. Aleluia. A nossa vida de hoje seria diferente. Esse conhecimento que nós temos aqui, se nós tivéssemos tido ele lá, se essa galera aqui levar a sério o que eles estão aprendendo hoje, aí eles vão saber o que é uma igreja de verdade. Aí de fato a Efésios 6 vai ser uma igreja verdadeira. Assim, as próximas gerações conhecerão ao Senhor. A gente não vai passar vergonha
que passou o profeta, do Senhor chegar para ele assim, ó, e diz assim, ó, Moisés diz assim, ó, o Deus dos seus pais me enviou. Vocês não me conhecem. Seus pais me conheceram. Seus pais sabiam quem sou eu. A importância do eu sou, vocês não me conhecem. Então eu estou aqui como representante, como servo do Deus de vossos pais, porque vocês não me conhecem. Vocês não me conheceram. Que Deus nos livre dessa vergonha. Que Deus nos livre desse processo. Que o Senhor nos dê entendimento dele para Ele e conhecimento de quem é Ele na nossa vida, para que nós possamos alcançar verdadeiramente, porque não adianta Cristo voltar para as nações, voltar para o mundo, se Ele não voltou para mim ainda, se eu ainda estou longe dele. Cristo vai voltar primeiro para aqueles que já são próximos dele. Primeiro é para os dentro de casa. Primeiro é para aqueles que morreram em Cristo. E morreram não só fisicamente, tá? Porque Ezequiel vai dizer para nós que tem uma galera aí que está até viva ainda, não tem uma certidão de óbito, não caiu, não foi enterrado aí debaixo da terra no caixão, mas diante de Deus já está morto. Opa! A gente aprende com Paulo dizendo assim, ó, não vivo mais eu, mas Cristo vive em. Então eu estou o quê? Morto. A Bíblia diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Já ressuscitou, irmão? Você já ressuscitou para Cristo? Entendeu? Você já ressuscitou para Cristo? Cristo já está vivendo em nós? Nós seremos essa galera que morreu em Cristo. Morri, não faço mais as minhas vontades, para que Cristo viva através de. Essa galera vai ressuscitar primeiro. É por isso que Paulo chega e diz, nós, eu vou estar na fita, na hora do arrebatamento, eu vou estar lá. Por quê? Porque ele já estava morto. E a certeza que ele tinha que eram os que morreram em Cristo ressuscitariam? Eita glória! Porque muitos de nós não morremos no batismo, porque não entendemos, não sabíamos, não nos foi esclarecido que a morte que deveria acontecer ali, que a velha criatura deveria ficar afogada ali, que não é uma coisa simples de se fazer, que todos os dias eu precisava acordar empurrando a velha criatura para dentro da água de novo, para ela não levantar comigo da cama no dia de manhã. Tem gente que batizou na igreja, continuou vivendo a mesma vida, mesmo dentro da igreja, não mudou nada, não transformou nada. Cristo não nasceu, Cristo não viveu através dessa pessoa. Você entende isso? Então acho que é hora verdadeiramente de nós morrermos em Cristo, para que nós sejamos também arrebatados primeiro. Eu só vou ser chamado diante da presença dele se eu estiver morto para esse mundo. Se esse mundo aqui dizer, olha, não quero mais nada, por favor. Não quero, sai para lá. Sai para lá. Você vai ver o Satanás chegando em Jesus para seduzi-lo uma vez, Mateus capítulo 4. Uma vez. Quando Satanás entende que Cristo tem uma posição, que Cristo está posicionado, que Cristo morreu para o mundo, porque ele oferta tudo que ele oferta aos homens, e os homens caem. É fama que você quer? Toma. É poder que você quer? Toma. É dinheiro que você quer? Toma. É prazeres que você quer? Toma. Ele ofereceu tudo para Jesus, tudo que ele tinha, do bom e do melhor. E Jesus recuou. Jesus disse o que para Satanás? Eu estou morto para o mundo, meu irmão. Eu vivo para Deus. Tiago 4, 7. Sujeitavos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e o jogo vai virar. Tem crente que tem uma vida correndo de Satanás, uma vida correndo com o diabo. Ai, o diabo me persegue. Ai, o diabo me dá sossego. Já era para você ter virado o jogo. Era para ter virado o jogo. Era para o diabo estar correndo de você. Esse crente veio orar nessa casa, eu vou ter que sair. Esse irmão chegou aqui, eu vou ter que ir embora. Essa crente chegou aqui, eu vou ter que sair. Essa irmãzinha veio fazer uma oração nesse lado, eu vou ter que ir embora. Aleluia. Sujeitámos, pois, a Deus, que existe ao diabo, e ele tem alguma coisa errada com nós. Tem alguma coisa que ainda não está batendo, você não acha? Com certeza. Sujeitámos, pois, a Deus, que existe ao diabo, e ele
Depois daquele episódio, você vai ver que aonde Jesus chega, já vem. Ele chegou, acabou a festa. Acabou a festa, porque ele chegou. Jesus não tinha nem feito uma oração ainda. Jesus não tinha expulsado um demônio. Jesus não tinha falado nada. Só botou o pezinho. Aí o diabo, ele vai. Aleluia. A cidade que Jesus pisa, que tem uma legião que entra nos pontos. Jesus chega, você não vai ter que dar para nada. Onde que eu vou? Você vai entrar? Onde que eu vou? Tem lugar para nós hoje. Aleluia. Deixa ele entrar nos porcos. Aí ele entra nos porcos. Quando ele entra nos porcos, ele percebe que continua sem espaço para ele ali. Quando se joga com isso. Se ele quisesse se acabar, se ele quisesse perder aquele espaço físico, ele não tinha pedido para entrar nos porcos. Ele pede para entrar nos porcos, contrariando a lei da física, que 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Mas aí eu quero dizer, eu vou entrar aqui porque eu não estou ocupando espaço de ninguém, estou no mesmo espaço dos porcos. Então vai ter espaço. Só que quando ele entra nos porcos, ele percebe que o negócio era espiritual. Era muito além do que ele estava acostumado a lidar. Ele percebe que a questão ali não é física. Ele percebe que a questão ali é espiritual. Vou ter que ir embora do meu jeito. Entrei nos porcos achando que ia resolver a minha situação, mas não teve jeito. Eu vou ter que ir embora. A Bíblia diz que os porcos se lançaram no precipício. Não foram os porcos, foram os espíritos imundos que estavam eles. Eles não morrem. Mas eles entenderam que Jesus estava dominando aquele ambiente, aquele espaço, e eles não poderiam ficar ali. Eles tiveram que se jogar mesmo. Se não estamos incomodando o inimigo nessa proporção, tem alguma coisa errada em nós. Porque não precisa ser a quarta pessoa da Trindade para fazer isso acontecer. A condição que foi dada para nós é o quê? Resistir ao diabo. Não deixar ele fazer ninho na nossa. Aí ele vai embora. Falando, esse crente aí está ligado, está esperto. Eu trouxe um gravetinho. Quando eu estava trazendo um segundo, ele me botou para correr. Então esse aí está ligado. Essa aí está esperta. Eu trouxe uma fofoquinha para ele. Quando eu fui trazer a outra, ela já está ligada, está esperta. Eu trouxe um mau pensamento. Ninguém sabia o que estava na cabeça dele, na cabeça dela. Mas na hora eu falo assim, o sangue de Jesus dentro dele. Embora não pude terminar o meu livro. Você entende isso? É isso que nós vamos fazer. O jogo precisa virar. Não precisamos estar correndo a vida inteira do diabo. Está errado. A Bíblia não diz que as portas da igreja vai ser sacudida pelo inferno. Eu cansei com isso. A Bíblia diz que é a igreja que vai na porta do inferno arrebentar os portões e dizer, você vai abrir, porque tem vidas aí que nós vamos levar para você. As portas do inferno não resistirão à igreja do Senhor. É a igreja que está lá na porta do inferno, sacudindo para arrancar as vidas que estão lá. Não é o diabo na porta da igreja tentando entrar, irmão. O diabo está sacudindo a porta da igreja tentando entrar, tem uma coisa muito errada, muito errada, muito errada. Muito. Primeiro, não sabemos a nossa posição no campo de batalha. Segundo, não sabemos a autoridade que temos diante do Senhor. Terceiro, não estamos nem sabendo quem foi que nos enviou, irmão. Porque deixa o dono da empresa, estou falando de um ser humano, o dono da empresa que você trabalha, chegar em você e falar, vai fulano e tal, e diz assim que eu mandei você fazer isso aqui. Você vai chegar lá com a cabeça baixa e diz, olha, o fulano pediu para mim. Hã? Ô, seu diretor, tudo bem com o senhor? O dono da empresa me pediu para vir aqui te dar um recado. O recado é assim, assim, assim. Obrigado, se dê por avisar. Porque você sabe quem te enviou. Eu não estou falando o meu nome, estou falando o nome de quem vai segurar a bronca depois. Aí Jesus chega para nós e fala assim, para nós, eis que eu vos dou poder. Estou te dando poder. Jesus falou para você, crente, eu estou te dando poder. Aleluia. Para repreender, para pisar serpentes, escorpiões, principados, potestades do inferno. Eu estou te dando autoridade. Jesus, irmão, Jesus chegou para nós e falou, eu estou te dando poder. Hã? Você entende isso?
Você entende a autoridade que foi te dada, a capacitação que foi te dada, e nós estamos cabisbaixo, como alguém que só está tomando porrada no jogo. Tem alguma coisa errada. Nós precisamos assumir de fato um lugar que é nosso, para nesse dia aqui a gente não passar vergonha, porque a Bíblia diz que Jesus vai chegar para buscar os dele. Quem é dele? Quem tem o nome dele? E não é o nome dele numa camiseta, não é o nome dele num boné, não, é o nome dele no peito, no coração, é o nome dele na alma, ganhado, ao ponto de não poder mais separar um do outro. Sabe o que é isso? Ao ponto de não poder mais ser arrancado. É como um implante. A pessoa estava morrendo, aí foi trago, né? O órgão estava doente, o coração doente, o pulmão doente, aí foi trago um outro órgão e foi implantado. E aquela pessoa agora começa a viver com aquele órgão implantado, de maneira que ele não pode mais ser tirado, porque agora ele faz parte daquele corpo. Aleluia. O crente em Jesus tem que ser assim. Tirar morre. Tirar morre. Esse é o sentimento. Esse é o sentimento que Davi teve. Não dá. Para separar nós não vai dar. Ah, Senhor, não entra, não. Tirar de mim não dá. Não dá. Porque eu morri. Não é uma questão de palavras, de falar. Não. É uma questão verdadeiramente da pessoa nem se imaginar longe de Jesus, ou sem a presença dele. Você consegue entender isso? Você consegue se imaginar sem respirar? Hoje eu não vou respirar. Esquece. Vou segurar as batidas no coração aqui, não vou deixar o coração lá. Você não vai conseguir. Você e Jesus têm que ter a mesma sintonia. Posso até pensar em me afastar, mas não vai dar. Não dá. Eu não vou mais para a igreja, não consigo. Eu tenho que ir. Eu não quero mais aquele ensaio, eu não quero mais aquela oportunidade, eu não quero mais. Não, eu quero sim. Eu não consigo pensar. Não dá mais para tirar isso de você entende? Não é uma coisa que nem criança que agora quer, daqui a 5 minutos não quer mais. Se eu quero, deixa eu entrar, não, tá, agora eu estou fazendo parte, agora eu não quero, não dá. Não dá mais para separar, não dá mais para parar, não dá mais para deixar de lado. Você entende isso? Se você está conseguindo separar, se você está conseguindo desconectar, se você está conseguindo ficar longe, se você está conseguindo ficar sem fazer o que Jesus colocou você para fazer, é sinal de que você ainda não está numa sintonia perfeita. Glória! É sinal de que você ainda não conectou, porque quando você conecta, irmão, é igual desligar a tomada. Não dá. Não dá. Não tem sentido, não faz sentido, não entende isso. Por isso que deve falar assim, eu consigo me desconectar de qualquer outra coisa, mas o Senhor não dá. E não é por status, não é por fama não, Senhor, porque o Senhor pode tirar todas as outras, só não me tira do Senhor. Pastor, ó, o senhor está falando, se você está enxergado, não tem como sair. Então eu colocando culpa no diabo, e o diabo não é culpado. Não é o diabo que é culpado, somos nós. É nós. Coloca a culpa no diabo, o diabo, por isso eu tenho que estar enxergado. Se você não estiver enxergado, né? Eu estou aqui, você vem para mim, eu digo, ó, você vai ter mais a culpa é nossa. Essa questão do enxergo, irmãos, ó, vamos prestar isso aqui, ó. Porque se começa muito a parte paralela, aí não sei o que você está falando. Qual que é a questão que o irmão Paulo está falando? Enxertado. O que é o enxerto? Eu expliquei isso para vocês, né? A gente já tem essa noção. A gente pega uma árvore sadia, uma árvore boa, faz um corte nela, geralmente um corte em V, né? Negativo, para dentro da árvore, e pega o galho que está morrendo, né? E implanta ali e sela aquela região ali. Eu acho que faz a selagem daquele galho naquela árvore. O que vai acontecer? Aquele galho, ele vai criar conexões, ele vai criar raiz, ele vai, sabe, começar a tirar os seus nutrientes daquela planta que ele foi enxergado. De maneira que ele vai ficar igual aos outros galhos que foram enxertados ali. Só que ele tem a sua própria essência. Ele não vai dar o mesmo fruto que o restante da árvore. Ele está tendo o mesmo alimento, ele está sendo alimentado na mesma fonte, mas ele vai dar o fruto que ele foi produzido para dar. Ele vai gerar o seu próprio fruto, assim tem que ser o crente. Tem gente que diz que foi enxertado na videira, mas não passa de uma cópia. Só reproduz, só copia, só fala o que o líder faz, ou o que alguém faz, não tem uma essência própria. E é isso que nós precisamos ter diante de Deus. Eu preciso obedecer a minha liderança, eu preciso ter as minhas conexões, mas eu tenho que entender que o meu fruto é próprio. Porque às vezes a árvore está dando fruto,
E eu fui enxertado. Eu como galho, tenho a obrigação de dar o meu próprio. Eu congrego naquela igreja, eu faço parte daquele grupo, eu faço parte daquela denominação, eu tenho, né? Mas e qual que é o seu fruto, o seu particular? O que você está produzindo para alimentar essa árvore também? Você está sendo alimentado dessa árvore, mas o que você está trazendo de volta para essa árvore? Você está sendo alimentado. Mas o que você está proporcionando de volta ao corpo? Esse fruto individual, ele tem alguma relação com os frutos do Espírito? São exatamente esses. São esses mesmo. São exatamente esses. Os nossos frutos individuais, que nós temos que devolvê-los a Deus. Porque o fruto não é para a própria árvore, a gente já falou sobre isso. Não. O fruto é sempre em prol do outro, é para alimentar o outro. Quais são os nossos frutos? Gálatas 5. Vai descrever. Todos os frutos, toda a minha relação, ela gera em torno do próprio corpo. Para nos alimentarmos uns aos outros. É por isso que ninguém é igual. Por isso que ninguém é igual. Se a gente comer só arroz todo dia, a gente enjoa. Se a gente comer só pão todo dia, a gente enjoa. A nossa alimentação precisa ser diversificada. É forte. E tudo tem o seu próprio nutriente, a sua própria vitamina. E assim o corpo vai se alimentar. Então, os certos nutrientes que essa árvore ela fornece para aqueles que são enxertados nela. Esses nutrientes eles têm nome, eles têm mais nada assim. Sim. Então, se eu não produzo nenhum daqueles frutos que estão ali, eu não estou enxertado naquela videira? Você não está enxertado, você não tem direito. Porque a questão do direito que eu digo é em relação à troca, né? Como que era antigamente a relação disso, né? Entre os agricultores? Você plantava verduras, eu planto frutas, o outro planta legumes, e a gente vai e faz a nossa própria feirinha, a gente vai e troca, né, os nossos nutrientes. Se eu nunca tenho nada para trocar, igual aquele amiguinho Serra, né? Aquele amiguinho Serra, ele ganhou, minha mãe depois, ele está sempre ali, e ele nunca contribui com nada. Uma hora a galera vai barrar. Vai ou não vai? Vamos, peraí, você nunca chega. Não, você só vem aqui encerrado. Você só vem aqui, né? Encerrado. Não, você vai contribuir como? Mas eu não tenho como fazer isso aqui, não. Faz outra coisa. Isso. Você não tem como trazer, então você prepara. Quando não traz, você prepara, você faz. Você já está contribuindo, mas faz alguma coisa. Tem que ter uma função. Você tem que ter uma função. Você tem que ter uma perspectiva de vida com Deus e para Deus. A Bíblia diz que enquanto os discípulos estavam pregando e estavam ali, as mulheres estavam trabalhando no ministério. Como? Fazendo roupa para os discípulos, fazendo artesanato, vendendo, contribuindo para que eles continuassem indo. Você entende? Elas não estavam diretamente pregando, diretamente, levando a mensagem, mas elas estavam por ali contribuindo para que o negócio continuasse acontecendo. E a Bíblia diz que sem o trabalho delas, seria impossível de fazer. Doca era No caso de Doca. Doca, no caso de Doca. E entre outras, né? Que o trabalho delas até era esse. Outras estavam ali preparando, né, alimentos para os discípulos. E no cuidado da obra, na ida, na volta. Você entende isso? Então assim, eu preciso achar a minha utilidade no meio do corpo. E nem sempre vai ser pregando, nem sempre vai ser cantando. Não é proibido, e bom seria que todos fizessem. Mas não é só isso. Tem mais coisa para fazer. Tem mais coisa para fazer. Tem mais coisa para fazer. O que vai acontecer, né, pastor? Tanto aqui dentro quanto lá fora. E os frutos, eles aparecem. Não tem como esconder. Eles aparecem. Porque a árvore, ela tem a sua utilidade, mas o galho também tem, o fruto também tem. Sustentar lá o fruto. Segurar ele até o fruto amadurecer. Então, além das minhas ações para com o próximo, dos frutos que eu estou gerando, de perdão, de amor, de paciência, com o novo convertido, com aqueles que estão começando, com aqueles que não têm o mesmo entendimento que eu ainda, sabe? Você vai exercendo isso. O que você está fazendo? Você está segurando o fruto. Aleluia. Você está sendo um galho, você está se sustentando. Aleluia. Certo? Você vai fazer paciência, amabilidade. Porque algumas pessoas vão fazer coisas
terríveis. Porque eles ainda não estão no mesmo nível que nós. E nós vamos ter que ser compreensíveis, vamos ter que continuar segurando aquele fruto, aquela vida, até ela amadurecer, e de fato, agora deixe de ser um fruto e passe também a ser enxertado e comece a dar o seu próprio fruto. Aleluia. Tem um tempo. Toda fruta já foi uma semente. Toda árvore já foi uma semente. Você entende isso? Só que hoje, quando alguém olha para alguém que já é uma árvore, para alguém que já tem uma coisa, nunca que eu vou ver. Cresça, continue, amadureça, prossiga, segue, vai, não para. Aleluia. Não nos esquecendo que nós temos um enxerto principal, que é Cristo. Aleluia. A videira verdadeira. Ainda que eu me torne uma árvore, eu continuo enxertado. Um dos meus galhos continua ligado lá na videira, que é Cristo. E hoje eu só posso ser uma árvore porque eu continuo tirando meus nutrientes de lá. Aleluia. Glória a Deus. Se o dia que for cortada essa conexão, eu morro. Você morre, nós morremos, nós paramos. A igreja para. O dia que a igreja perder essa conexão, esquece, já era. Finish, game over, low battery, acabou. Nós precisamos entender isso. A nossa conexão com Cristo precisa ser uma conexão tão forte que eu sinta quando. Irmão, tem vezes que a gente. Quem aqui já estava cochilando alguma vez que acabou a energia? Alguém? Como você sabe? Se parece que, né? Que sente, além dos vizinhos gritando, né? Parece ser. Parece que você foi desligado, né? Parece que algo foi. Você percebe isso? A nossa conexão com Cristo precisa ser tão fidedigna a esse ponto de começar a escurecer, eu perceber que não é só uma nuvem entrando na frente do sol. Opa, a minha conexão está ameaçada. Você está usando o notebook lá, daqui a pouco ela começa a piscar aquela luz. O que você faz? Sai correndo. Cadê o cabo? Depois você explica a porrada. O celular, não é o celular. É o celular. Aleluia. Meu, 2% porque o carregador no meu cabelo. Por que espiritualmente nós não temos essa mesma conexão com Deus? Eita Deus, aleluia. Não está 5%, 4%, está 0,5%. A tela está assim já, ó. A vida está assim, apagando e acendendo, já não tem nem sentido mais. Mas a gente não conecta, a gente não carrega, a gente não volta na essência, a gente não volta na fonte. Por quê? Porque parece que a conexão não vai fazer falta. E nós temos que tomar cuidado com isso, senão a gente fica igual o irmão com o filho pródigo, achando que tem direito. Asaf, dentro de casa, revoltado, dentro de casa, desviado, dentro de casa, afastado. Esses são os piores. Piores do que aqueles que estão afastados da igreja, são aqueles que se afastaram de Deus dentro da igreja. Porque eles continuam acreditando que são crentes, que estão em Deus, que estão ligados. Eu já fui assim. Talvez você já foi assim. Talvez você já viveu um momento desse. Então você sabe quando a luzinha está querendo apagar. Você tem que zelar por essa conexão. Você tem que zelar pelo seu, sabe, o seu nutriente. Você tem que zelar pela sua porção diária diante de Deus. Aleluia. Eu não estou falando aqui de devocional bíblico, estou falando aqui de vida com Deus. Glória. Faz o seu devocionalzinho, a sua leiturinha, fecha a Bíblia e sai para fora e esquece até a igreja. Estou falando de devocional, estou falando de vida com Deus. Estou falando de santidade, estou falando de santificação, estou falando de viver com Deus. Aleluia. E aí, pelo fato de eu ter uma vida com Deus, eu levo em consideração toda a Sagrada Escritura, não apenas um versículo em si, mas toda a essência da palavra de Deus. E é interessante. Você consegue entender isso? E a gente ainda está falando de volta de Jesus. A gente ainda está falando de preparação para aquele grande dia. Não, obrigado. A gente ainda está falando de preparação para aquele grande. Desculpa aí, vamos lá. Meu Deus. Apocalipse capítulo 19. Pode ir. Nesse episódio em que Jesus chega na cidade e que as entidades elas entram nos porcos, se eu não me engano, elas pedem autorização para isso, não pedem? Sim. Me vem um negócio muito forte aqui que seria tipo assim: às vezes a gente tem até autoridade para repreender, mas a gente
Porque toda a vida, quem vai dar o comando? Somos nós. E às vezes eu dou um comando, não é nem só com a boca, porque tem crente que está ali, às vezes, sai. Mas qual o comando que eu estou dando? Qual que é o comando? O comando nem sempre vai sair da minha voz, da minha boca, porque às vezes eu estou falando uma coisa, mas o que eu estou vivendo é outra coisa. Eu estou falando com o diabo, sai daqui, sai daqui. Mas o diabo sabe que no meu particular, no meu devocional, não é com Deus. As palavras que eu falo fora da igreja ou fora daqueles que são servos de Deus são diferentes das que eu falo quando eu estou na igreja. Então o comando que eu estou dando para Satanás é: agora você não pode. Aqui não. Em casa a gente conversa. Aqui não. Quando eu estiver sozinho, aí você encosta. Na frente deles, não. Depois a gente. Porque ali eu estou dizendo: sai. O diabo entende quando ele está falando: sai daqui. Eu vou esperar ele lá, vou esperar ela lá. Quando ninguém estiver vendo. Quando estiver longe dos irmãos da igreja. Quando estiver com a turma que não é crente. Esse é o comando. Sai. Está nos porcos. Saio da vista, né? Mas não saio da presença. E o diabo é mestre nisso. Ele é mestre em se mascarar, ele é mestre em se esconder, ele é mestre em estar por ali e as pessoas não o percebem. Meu Deus. E ele sabe exatamente onde é o nosso ponto fraco. Sim. Porque para aqueles gadarenos, o ponto fraco é o trabalho deles, os porcos. Quando os porcos morrem, a intenção deles é expulsar Jesus. Tira Jesus daqui. Às vezes a gente tem uma vida familiar bem, com a esposa, relacionamento com os filhos bem, porém na minha vida financeira eu deixo que os demônios atuem. E eles atuando, de repente isso pode causar em mim consequências. a expulsão de não quero Jesus na minha vida financeira está desse jeito. E aí eu perco todo que é valioso por conta de uns porcos. E é normal para muita gente, você ouvir muito crente dizer assim: quando eu não era crente, isso não acontecia comigo. Quando eu não era crente, as coisas não eram difíceis assim. Quando eu não era dizimista, isso não acontecia. Agora que eu estou fazendo tudo certo, agora que eu estou indo para a igreja, agora que eu estou dando dízimo, agora que eu estou indo para o ensinamento, agora que eu estou fazendo parte de grupo. Antes não era assim. É lógico que não era. O diabo não era seu adversário. É mais comum do seu pior, você não é crente? O diabo era seu parceiro. É lógico que não era assim. Você estava jogando de lá, para que ele ia te infernizar? Mas olha como que ele põe na nossa mente, né? Se você não estivesse na igreja, as coisas estariam melhor para você. Se você não estivesse com Deus, as coisas estariam mais fáceis para você. Não é que estaria mais fácil, você estaria do lado errado. Você não seria adversário do inimigo. Você estaria na patota dele, na panela dele. Então não tem porquê te perseguir. A gente volta naquela história do muro lá, né? O fulano em cima do muro, e os anjos de um lado, e o diabo do outro. Lembra dessa? E a turma daqui gritando: vem para cá, desce para aqui. E Jesus chamando, e os anjos dizendo: vem. E o diabo lá só olhando, sentado, tomando uma cerveja, tomando uma pinga, fumando um charuto. E boa, toda a vivência não está mal. Daqui a pouco o cara se incomoda com aquilo e fala: vocês aí, eles estão fazendo tanta questão de mim lá. Na igreja o povo vive me chamando, o povo vive. E vocês aí? Vocês não têm interesse em mim? Não, pelo contrário, você já é nosso. Nunca tive aí com vocês, nunca pulei para o lado aí. Não, o muro é nosso. A dúvida é minha, a incerteza é minha. Esse lugar que você está ocupando aí é nosso, então pode ficar tranquilo. Você está em casa. Assim é o crente quando ele não se posiciona. Quando ele vem para a igreja, ele sai, mas não se envolve. Quando ele não quer envolvimento com ninguém. Quando ele não quer fazer parte do corpo. Quando ele não quer sentir-se parte da família. Quando ele não se incomoda com o sofrimento do outro. Quando ele não se importa. Porque é o que estava acontecendo, né? Os anjos estão vendo que ele estava num lugar que pertenceu ao inimigo. Então eles estão dizendo: vem, volta. Eles estão se incomodando com isso. Assim é a igreja. Se tiver alguém que está caindo, né, no erro,
Você pode fazer tudo. A questão é que você vai saber discernir o bem e o mal. Você pode tudo. Paulo diz: todas as coisas me são lícitas. Pastor, mas se eu quiser beber, beba. Se eu quiser fumar, fume. Você já quer? Fume. Só que vai ter que ser homem suficiente, vai ter que ser mulher suficiente para assumir as consequências disso depois. Deus não vai enviar um anjo para me impedir de fazer nada que eu queira fazer. Você tem que entender isso. Deus não vai te parar, impedir você de querer de fazer algo que você quer fazer. Deus não vai fazer isso. O diabo que tenta nos impedir de não fazer a vontade de Deus. Deus não vai tentar nos impedir, Ele vai só nos alertar. Ele vai dizer: não vai, não faz, não entra, não vai. Aí nós, por outra via, não obedecemos. E aí sofremos as consequências. Mas Deus não vai colocar uma corda no meu peito e dizer: não, você não vai. Agora o diabo não. Quando o crente decide fazer algo para Deus ou estar em Deus, ele vai trabalhar de todas as formas para segurar ele no erro, para segurar ele no pecado, para impedir ele de fazer algo para Deus. Você entende isso? Olha por que de tanta adversidade. Porque você decidiu andar no caminho certo, no caminho direito, no caminho correto, dentro da vontade de... É que Satanás, ele não vai segurar o que ele tem de melhor, que vai te agradar aos olhos, para te deixar longe da presença. Ele vai fazer o possível para que você não volte. Então ele vai te dar aquilo que você mais deseja. É o preço, né? Ele vai comprar. Qual que é igual aquela peça nós dizemos, qual que é o seu preço? Ele achou que Jesus tinha um preço. E você percebe que toda vez ele aumenta a oferta. Se o problema é fome, eu resolvo. Eu estou vendo aí que você está pregando, você tem 12 discípulos aí. Você quer ser adorado, Jesus? Você quer ver as pessoas dizendo: amém, amém. Jesus, você é show. Eu vou colocar nações aos seus pés. Ele achou que Jesus estava atrás de coração. O que você quer? Qual é o seu preço? O que você deseja? O que você quer? Eu te dou. Ele faz essa oferta para Jesus. Qual é o seu preço, Jesus? O meu preço já foi pago, eu já fui comprado. Assim como nós, eu já tenho um dono, eu já fui com. Eu não sou dono de mim, eu não posso negociar uma coisa que não é minha. Você vai vender algo que não é seu. Eu não posso mais negociar a minha vida, eu já fui comprado por um bom preço de sangue. Eu não posso vender o que não é meu, eu não posso negociar o que não é meu, eu já tenho um dono. Isso a maioria às vezes não entende, porque muitas das vezes o que molda o homem é o desejo. E se você deixar de te dominar, já era. Te serve. Pastor, também tem uma coisa, ó, eu tenho um exemplo, tem pessoas que estão comigo, e a maioria dessas pessoas que vai chegar na hora do almoço, você não emprego mesmo, sim, trabalhar, quando eu estava bem fraca, já com fome, nem sabe esse né? A pessoa chamava, vai me dar muito mais serviço, eu nem sabia que eu gosto ainda. Tá vendo? Então, o inimigo já aproveitou o seu espírito, porque ele estava fraco de tanto continuar. Então, ele pensou, mesmo ele sendo Deus, agora eu entendo, ele está fraco. Entendeu? Ele está com fome. É a necessidade dele, é o que ele quer comer. Então, a primeira coisa que ele oferece: comida. Resolve o seu problema. Jesus nega, ele aumenta a oferta. Jesus nega, ele aumenta a oferta. Todas as vezes que você disser não comigo, ele vai aumentar a oferta. Eita Deus! Para ver se realmente você não quer. Para ganhar alguma coisa. Porque é uma diferença entre não poder. Tem crente que alguém chama ele para ir para o bar, para ir para... Ele fala o quê? Não posso. Aí o diabo fala assim: ele quer, ela quer. Você não pode, mas ele quer, ela quer. Eu não posso. O diabo fala: opa, é aí a fraqueza. Vou aumentar a oferta. Eu não posso. Não pode hoje, não pode amanhã, não pode depois, mas ele te pega no dia que você está triste, ele te pega no dia que você está desanimado, ele te pega no dia que você está com a autoestima baixa, e aí você cede. Porque você deu a deixa. Não posso, mas o coração quer. Quando você diz assim: eu não quero, é diferente, você está pondo o diabo para correr. Não importa qual oferta você me faça, isso não faz parte de mim, isso não cabe em mim, eu não quero isso. Por que você não vai? Por que você não está? Porque eu tenho um compromisso. Porque eu decidi viver uma vida com Deus. Hoje eu vivo outro estilo de vida, o diabo fala. Por que nós não vamos? Eu não posso. Já sei onde eu tenho que trabalhar mais. Vou fazer hora extra nessa área.
Por que você não engana? Por que você não vende isso aqui muito mais caro? Por que você não tira uma porcentagem disso para você? Por que você não pega isso? Porque eu não posso. Então semana que vem eu boto o dobro. Semana que vem eu coloco mais. Semana que vem eu... Você entende? Às vezes somos nós mesmos que damos espaço e legalidade para o inimigo trabalhar na nossa vida. Deixa ele ficar nos porcos ali. Não, eu não posso. Ela falou, vou ficar nos porcos. Amanhã ele está com mais fome do que hoje. Amanhã ela está com mais fome do que hoje. Amanhã ela vai se sentir mais tentada do que hoje. Amanhã ele vai se sentir muito mais tentado. Semana que vem eu volto. Eu tive por mim. Quando eu fui morar fora da empresa, para quem não sabe, fui embora em dezembro. Quando eu decidi que eu não queria mais fazer o que eu praticava, Sim. eu falei, não, Deus, eu quero fazer a sua vontade, não mais a minha. Sim. Quando eu tive a oportunidade de falar, passou uma semana, a empresa me chamou, passou mais 15 dias, me chamaram de novo. Só dobrando a proposta. E um dos donos me fizeram uma proposta por fora para tomar de conta de 2 lojas a parte dele com valor a mais. Eu falei, não, eu não quero. Hã? Eu não quero. E é algo que eu não quero, é algo que Eu não sinto mais vontade. Quero. Vontade é a palavra crucial. Eu não quero. Aí o diabo, se ela diz assim, eu não posso, eu sou crente. Eu dou. Ele ia esperar. Esperar o ótimo. Ia ficar de olho no status dela, ficar de olho nas postagens dela. O dia que ele visse alguma postagem dela, E fica. o dia que ele visse alguma postagem dela como alguém que não está tão firme na igreja, ele diz, você acha que, olha, eu ainda estou aberto àquela proposta, se quiser conversar. Porque o diabo ele fica nos estuda. Nós não conhecemos o inimigo na proporção que deveríamos. Ou melhor, alguns de nós não conhecem. Mas o diabo conhece a gente da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai deitar. Ele fica nos analisando, ele fica espreitando, ele fica colocando situações que ele sabe que a gente, né? Se eu for levar o ninho, ela não vai deixar eu botar o ninho na cabeça dela. Então eu vou levando os galinhos, uma a uma. Se eu levar o ninho, ele não vai deixar eu pôr o ninho na cabeça dele. Então eu vou levando um gravetinho de cada. Quando perceber, o ninho já está pronto. E aí já era. O ninho já é lugar de morada, o ninho já é lugar de repouso, o ninho já é lugar onde ele se estabeleceu. Aí já é. Por isso, a importância de nós tomarmos uma atitude e um posicionamento o quanto antes. Porque o negócio é decisão própria entre nós e a gente precisa se posicionar quanto a isso. Beleza? Eita agora, Apocalipse capítulo 19, meu Deus, é forte, né? Eita! Apocalipse capítulo 19, versículo 14. Seguiram os exércitos que há no céu em cavalos brancos, vestidos de linho fino, que a gente já viu que vestes são essas, né? Branco e puro, e da sua boca saía uma espada para ferir com ela as nações e as regerá com vara de ferro, que ele mesmo pisa o lagar de vinho, no furor da sua ira, do Deus Todo-Poderoso. Mas peraí, ele está vindo. Eu vou ler do 11 para você entender o que está acontecendo aqui. E vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdade, e julga e peleja contra a justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E um nome escrito que ninguém sabia senão ele. Apocalipse 19, 13, agora estou lendo. E estava vestido uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. De quem está falando aí? O próprio Jesus, certo? Falando de Cristo. E seguiram os exércitos que há nos céus, em cavalos brancos, vestidos de linho. Já identificou aí? Quem que é essa galera aí? A igreja. Eles já estão aonde? Lá em cima. Quando ele aparece desse jeito, vestido, né, de branco, um cavalo branco, vindo para julgar as nações, ele não está vindo buscar a igreja já está com ele. Está vendo a igreja aí? Lembra que quem foi vestido de linho fino? A igreja, fomos nós, os santos.
Então, quando ele vem para julgar, a igreja já está com ele no céu. Aí ele vai se fazer visível para aqueles que estão aqui embaixo. E seguiram o exército que era no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro, a igreja. E da sua boca saiu espada aguda para ferir com ela as nações. Opa! Aí aqui é a grande tribulação, aqueles que não subiram na primeira chamada. Você percebe aí que a igreja já está com ele? Então aqui não vai acontecer o arrebatamento. Aqui o arrebatamento já aconteceu numa grande proporção. O arrebatamento aqui já está acontecendo. O que vai acontecer depois é o start final, é o fim do jogo. Aquele arrebatamento que a gente entende que sobe todo mundo, ali são os últimos, é a última chamada. Depois daquilo ali é só o julgamento e o juízo final, tá certo? Mas antes disso a igreja já está com ele. E ele virá no furor da sua ira, na ira do Deus Todo-Poderoso, e na veste na sua coxa escrito o nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E viu um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. Olha a batalha daqueles que não foram salvos contra a igreja. De fato, uma grande guerra. E nós estamos vindo com o Senhor já no alto. A igreja já está com ele. Você percebe? Que agora aqui é só a galera do mal, vamos dizer assim. É só a galera que não se salvou. Aqui é só a galera que realmente não quis, não obedeceu, não se rendeu, não se entregou. Aquela galera, homens livres. Eu não sou mais livre. Eu sou servo. Aleluia. Aqui está falando de livres e servos, mas servos desses homens livres. Ou seja, escravos desses homens. Escravos desse sistema. Homens livres. Livres de quê? Livres dentro da sua própria arrogância. Ninguém manda em mim. A igreja não diz o que eu faço, o pastor não diz o que eu faço. Eu não vou ficar seguindo um livro velho que a gente não sabe nem quem escreveu. Não, homens livres. Eu faço o que eu quero, a hora que eu quero, quando eu quero. Homens livres. Olha o juízo aí dos que são livres. São livres mesmo? E nessa hora aqui? Eles vão querer estar onde, será? Na hora que eles entenderem o preço dessa liberdade aqui. Que isso aqui não é liberdade, isso aqui é libertinagem. É totalmente diferente de ser livre. Eu sou livre em Deus. Eu não obedeço a Deus porque Deus está com espada na minha garganta. Não, eu obedeço a Deus porque eu já passei desse nível. Eu não obedeço a Deus por medo de ir para o inferno mais. Eu sirvo a Deus agora porque eu o amo. Eu até cheguei com medo de um Deus tão santo, tão grande, tão poderoso, tão limpo, tão puro. Me achei tão indigno de estar perto dele e às vezes me sinto até hoje. Mas eu não sirvo ele por medo de ir para o inferno, mas eu sirvo ele por amor. Porque assim como disse Pedro, né, para onde eu irei? Aonde eu vou encontrar outro colo como esse? Aonde eu vou encontrar outro abraço tão bom como esse? Onde eu vou encontrar um Deus tão poderoso como tu? Outras palavras que me libertam tanto quanto as suas. Para onde iremos nós? Se só tu tem as palavras de liberdade. Aleluia. Não me enxergo em outro lugar. Eu não caio em outro lugar. Não me acho em outro lugar a não ser em ti. Esse é o nível, crente. Essa é a meta. Essa é a meta. Quando a gente está aí, porque se eu fazer isso eu vou para o inferno. Se eu fazer aquilo eu não vou ser salvo. Não. Sentimento errado. Eu estou com ele porque eu o amo, eu quero estar com ele. Eu não vejo outro lugar para mim e a minha vida sem ele não tem sentido nenhum. Uma das últimas vezes que eu me afastei da igreja jovem ainda, tinha uma faixa de 17, 18 anos, aí um dia eu fui sair com os velhos amigos.
Fui para uma balada. Cheguei lá todo mundo bêbado, drogado. Eu já não tinha mais muito prazer naquilo, não me droguei. Tomei uns 2 goles lá de alguma coisa, não fez efeito nenhum. Daqui a pouco eu comecei a olhar e eu me senti um peixe fora d'água. A reação, o sentimento era esse, um peixe fora d'água. Fiquei por ali, eles brincavam, e todo o tempo eles tentando me animar, tentando fazer algo que me... E eu até sorria, até brincava com eles, mas eu entendi que Deus não precisou usar ninguém falar comigo. Não precisou ouvir um crente pregar para mim, não precisou ouvir ninguém falar nada para mim. Eu senti que aquele não era mais o meu habitat. Eu senti que aquilo ali não fazia mais parte de sair dali. Aí o inimigo vinha trazendo uns gravetinhos ainda para a minha vida. Vinha, saía para a igreja no domingo, passava na frente dessa padaria aqui. A galera que saía ficava sentada na calçada, que antes essa padaria era pequena, as mesas ficavam lá de fora. E ficavam na calçada bebendo. Eu passava, meus antigos amigos estavam na mesa, aí, cerveja na mesa, um monte de coisa. Senta aí, fica por aí. Eu com a vida, um terno, eles abençoam. Mas a minha vontade era sentar com eles, era beber com eles, era estar com eles ainda. Até que um dia eu passei por eles, tive pena, por saber que eles não tinham entendido a grandeza da salvação de Deus na vida deles como eu tinha. Para a honra e glória do nome do Senhor, hoje a maioria deles já se converteram. Quem não se converteu, ou está preso, ou está quase. Ou está com a vida derrotada, destruída. Sabe? Mas enquanto a gente não entender qual é o nosso lugar e aonde é o nosso lugar, a gente vai continuar se sentindo peixes fora da água. O problema é que tem gente que se sente assim dentro da igreja. E será que o lugar dessas pessoas é no mundo? Ou será que eles não entenderam ainda a importância que tem esse lugar para eles? Ou será que eles não entenderam ainda a importância que eles têm para Deus? Como o filho pródigo, né? O pai olhou para ele e falou: pai, você está perdido dentro de casa? Esse lugar sempre foi seu. Você sempre teve tudo, você que nunca se deu conta. Esse lugar sempre foi seu, você sempre teve um lugar, um quarto particular, você sempre teve um lugar seu, você sempre teve espaço de fala, você que nunca aproveitou. Você entende isso? Eu consigo lembrar de Caim e Abel lá no começo da Bíblia. Por causa da oferta, Caim ele se sentiu mal porque a oferta do irmão dele foi aceita. Na minha Bíblia fala que Deus falou assim para ele: não era só você ofertar certo que eu iria aceitar? Precisava matar o irmão, era só fazer a oferta direito. E às vezes, porque o Senhor não aceita as nossas ofertas, a gente faz igual Caim, a gente bota a culpa no irmão, a gente mata o irmão, a gente põe a culpa, porque não ficou bom por causa de fulano, não ficou bom por causa de Senhor, não ficou bom porque a minha oferta não foi verdadeira. A oferta é pessoal. Se a minha oferta desagradar a ele, a gente sente mais agradado. Porque a Bíblia é clara em dizer que ele aceitou o sacrifício de Abel. Sim ou não? No mesmo altar que ele rejeitou a de Caim. Aí hoje a gente fala assim: Deus não recebeu a minha oferta, está no Paulo. Deus não recebeu a minha oferta, está no Paulo. Deus não recebeu a minha oferta, está no Paulo. Não, Deus não recebeu a minha oferta por causa de mim. Porque a minha oferta não foi pura, porque a minha oferta não foi limpa, porque a minha oferta não foi verdadeira, porque a minha entrega não foi verdadeira. Porque se a minha oferta foi verdadeira, não importa se Caim está ofertando do meu lado, ele vai receber a minha oferta. Preocupa mais com o outro que em si próprio. Você está ofertando, você não vê em momento nenhum Abel dizer: meu, o que é isso? O que você está ofertando, cara? A Bíblia vai dizer que ele vai lá, ele repara o altar dele, ele prepara tudo, ele coloca o seu melhor e Deus recebe. Você acha que ele não estava vendo o que Caim estava ofertando? Você acha que ele não? Você acha que não? Ele foi criado dentro da agricultura. Você acha que ele não percebeu o que Caim estava ofertando? Mas no momento que você vai ver Abel dizendo: aqui, Senhor, cara, se liga, cara, se toca. Ele foi ensinado pelo mesmo pai que eu. Eita Deus! Ele recebeu a mesma orientação que eu. Ele ouviu a mesma pregação que eu. Eu entendi e recebi.
Eu estou trazendo a minha oferta verdadeira diante de Deus. Ele é problema dele. Não problema. Eu tenho certeza do que eu estou colocando no meu altar. Eu tenho certeza do meu sacrifício. Elias estava tão certo que Deus ia receber o sacrifício dele. Lembra com a batalha lá dos falsos profetas? Ele fala assim: pode jogar água em cima. Eita glória! Meu sacrifício é tão perfeito diante de Deus, o meu coração está tão certo, que vocês podem jogar água no meu oferta. Se for pouco para vocês, pode jogar mais, pode jogar lama em cima. Molha a minha oferta, porque eu tenho certeza do que eu estou ofertando. Mas tem gente que fala assim: estragaram a minha oferta. Eu estava com E ele oferta o que mais faltava, que era água. Então quer dizer que você vai botar a culpa no outro mesmo? Ele assume os riscos. Nessa falou, ele pega aquilo que estava em falta, água. E por que você acha que eles jogaram água com tanto prazer? Eles nem questionaram. Não, eles, peraí, está em falta de água. Como assim jogar água fora? Você está louco? Não, o prazer deles era ver falhar. Porque se a intenção é pegar fogo e eu estou jogando água, tem tudo para dar errado. Sim ou não? Sim. E água? Joga mais. Eita, pastor. E você não vê Elias se desesperando: vocês vão estragar a minha oferta, Deus não vai receber. Não, joga mais água, mata a vontade. Vocês querem me atrapalhar? Tenta. Vai em frente. Porque eu tenho certeza da oferta que está no meu pai. Meu Deus do céu. Eu sei em quem tenho crido, né? A questão de Jó, eu sei em quem tenho crido. E por fim, ele vai se levantar e dar a resposta na boca dele. A palavra que vale para mim é dele. Pouco importa o que vocês estão dizendo. Você tem que ter essa certeza, crente. Você tem que ter essa certeza dentro de você. Porque senão sempre a gente vai achar que o problema é a igreja que a gente congrega, é a rua que a gente mora. Sempre a gente vai achar que o problema é o amiguinho que senta do nosso lado. O irmãozinho que faz a oração contrária. Que não sei quem fez a macumba. Deixa fazer. É forte. Se você estiver fazendo o que você tem que fazer, vivendo da maneira que você tem que viver para Deus, podem fazer o que quiser para tentar te atrapalhar. Não vão conseguir. Se você tem certeza que o seu altar está reparado, que a sua oferta é santificada, é uma oferta limpa e pura diante de Deus, deixa fazer o que quiser. Porque não vão conseguir te atrapalhar. Deus recebeu a oferta de Abel. Só promove, né? Faça a sua parte. Faça a sua parte. Você entende isso? Porque no final das contas é tudo individual. É entre nós e Deus. Nós podemos estender a mão para o menino e tentar trazê-lo para a presença de Deus e tentar fazê-lo vir caminhar juntamente conosco. Mas no fim das contas não está sobre nós. No fim das contas o negócio é individual. O meu individual vai ajudar a dar um exemplo para aquele que quiser fazer direito, mas não vai impedir de fazer errado. Eita. Que a decisão é pessoal. Todos os discípulos tiveram o mesmo exemplo, tiveram o mesmo ensinamento. Mas Jesus não pegou na mão de nenhum deles para particular. Nem na hora que Pedro pegou a espada, Jesus disse: larga. Você acha que Jesus não estava vendo? Jesus andou quanto tempo com Pedro, igreja? 3? Cerca de 3 anos e meio. Você acha mesmo que Jesus não sabia que ele estava com a espada? Por que é que Jesus não mandou ele jogar aquela espada fora de uma vez? A Bíblia não mostra Pedro descascar uma laranja. Nada. Não era ele nem que preparava o peixe. Ele pescava, eram as mulheres que preparavam o peixe, eram outros que preparavam o peixe. Nem para cortar o peixe ele precisava da espada. Qual a justificativa que ele tinha para carregar aquela espada? Nenhuma. E Jesus em nenhum momento fala para ele: paga essa espada, não, oferta é sua, Pedro, não vou interferir na sua oferta. Se você quer ofertar uma oferta manca, não é sério. Mas a partir do momento que a sua oferta interfere na vida de outro, aí o Senhor diz: meu Deus! Que a partir do momento que quando Pedro pega a espada e ele fecha o dado, ele fala: aí não. Aí você já sabe. Você já saiu, enquanto a oferta é só sua, enquanto o problema é só seu, beleza. Agora, o seu problema está influenciando
influenciando agora na vida do outro. Agora você se lascou. Você entende isso? É forte. Mas aí Jesus não aceita o soldado reclamar de Pedro. Não, Jesus repreende o próprio Pedro. Você entende isso? Então não cabe a nós estar olhando como é que está o amiguinho, como é que está o outro. Não, eu tenho que examinar quem está andando comigo. Olhar quem são as pessoas que estão ao meu redor. O que eu estou fazendo e selando amizades. Mas eu também não decido por eles. Assim como Cristo não decidiu pelos seus discípulos. Jesus falou, agora eu estou saindo no meio de vocês e vai chegar um dia que nós vamos se encontrar de novo e naquele dia nós vamos acertar as contas. E até os primos de Jesus chegam dizendo, mas peraí, mas nós somos parentes, né, de sangue. Nós vamos ter um lugar privilegiado, né? Porque nós somos primos, hein, Jesus? Não vai ter direito de sentar uma à direita ou da esquerda, né? Nós é parceiro, não esquece disso. Não é essa de parceria não, meu irmão. Vive uma vida reta para com Deus. Faça o que você tem que fazer. Ande junto com os outros discípulos. Seja a última obra de Deus. Depois a gente conversa. Você entende isso? Que o próprio Cristo ele é imparcial. Eu posso ser pastor, posso ser obreiro, posso ser um sábio, posso ser o que for. Eu posso ser uma estrelinha de Jesus. Naquele dia eu vou sentar na cadeira de réu. E a Bíblia diz que ele é a própria verdade. Ele não vai precisar falar nada para mim. Sou eu que vou ter que falar para ele que eu não fui verdadeiro. Aonde foi que eu errei? Ele não vai precisar falar, esfregar. Você está pensando que às vezes a gente fala assim, de modo figurado, né? O Senhor vai mostrar os nossos erros. Parece que Jesus vai estar lá apontando, você errou aqui e ali. Não, esse papel é do diabo. É o diabo que faz isso, Jesus não vai fazer isso. Ele é tão santo, ele é tão verdadeiro, que quando ele olhar para mim, você já vai saber. É que nem criança quando erra. Eu vou dizer, Jesus, eu errei. Jesus, eu fiz. Jesus foi eu. Jesus, o erro está em. Já era. Eu vou assumir a culpa na hora. É aquela passagem do Getsemane que fala que Pedro ele nega Jesus depois de Getsemane. No caso, Pedro nega Jesus e a Bíblia diz assim que Jesus fixou os olhos nele. E aí Pedro entendeu que ele tinha errado e ele sai amargurado. Deus não falou nada. Jesus só olhou para ele. Ele abaixa a cabeça e disse, ele me conhece. Ele me conhece. Melhor do que eu mesmo. Ele me conhece. É igual o pai, né? Você apronta na escola, aí você chega contando uma história. Não, porque aconteceu aqui no outro. Fala a verdade. Mas foi porque ele bateu primeiro, mas foi porque o outro fez. Mas... É esse olhar, irmão. Jesus vai olhar para nós e vai dizer, fala a verdade. Quem poderá resistir à própria santidade? Quem poderá resistir diante da própria verdade? Os olhos queimando como chama de fogo. Quer dizer que você vai olhar, você vai ver duas bolas de fogo assim. Não, irmão. Você vai olhar e vai ter tanta verdade nos olhos dele que o que tiver de mentira em nós não bota fora. Ele é tão santo, é tão puro que não dá para enganar ele, não dá para mentir para ele, não dá para esconder para ele. Você entende isso? Eu vou olhar para ele e eu vou ver o espelho, eu vou ver o que está errado nos lados. Você sabe em comparativo? A gente que trabalha na qualidade, a gente tem uma coisa chamada modelo padrão. A gente tem uma coisa muito boa. E todas as outras coisas que são produzidas, a gente tem que comparar com o padrão. E tem que estar igual. Ou muito próximo ou muito parecido. O que tiver diferente está reprovado. Naquele grande dia, nós vamos ficar diante de Jesus e a nossa imagem vai refletir na imagem dele e vai mostrar o quanto nós estamos parecidos com ele. Nós temos um padrão. Qual é o padrão? Jesus Cristo. E nós vamos ficar face a face com ele. Naquele dia Deus vai olhar para nós e vai ver o quão parecido com ele nós estamos. E a partir daí nós seremos aprovados ou reprovados. O ruim é que naquele dia não vai dar para retrabalhar, não vai dar para só vai ter sucata, só vai dar para sucatear. Naquele dia não dá. Hoje ainda dá para fazer um retrabalho. Hoje ainda dá para buscar um perdão. Hoje ainda dá para buscar um arrependimento. Hoje ainda dá para colocar algumas coisas no lugar. Naquele dia, ou está aprovado
ou vai ser jogado fora? É que nem Adão, quando ele pecou, Deus ele nem precisou falar nada, ele já sabia que estava em falta com alguma coisa. Ele já bota a desculpa dele para falar, não, mas foi por causa da mulher. Ele já dá desculpa. Porque ele entende que estava errado. Ele já sabia. Você não precisa falar para ele, olha, eu vi você comendo do fruto. Não, Senhor, eu comi. Mas foi por causa Por causa dele. Então ele direciona, né? Ele tenta botar a culpa não, mas ele confessa. O ruim é que naquele dia não vai ter ninguém do lado. vai ser individual. Eu não vou lembrar o nome de ninguém. Porque a única vida que importa ali é a minha. Só quem tem mais de 30 vai entender o que eu estou falando agora. Porque você que vai falar com alguém, você vai lembrar o nome de alguém próximo, você vai falar o nome de alguma pessoa do convívio, você não lembra o nome da pessoa. Às vezes o pai vem trocando o nome dos filhos, né? Eu falo assim, esses dias eu chamo o Igor de Diogo. O Igor de Diego. Eu estou ficando velho. Naquele dia vai ser mais ou menos assim. Ainda que você tente. Ah, mas foi. E? Deu branco. Foi por causa de ninguém, foi por causa de mim. Foi por causa de mim mesmo. Foi por causa de mim mesmo. Não vai dar para terceirizar. Porque no fim das contas, tudo vai gerir em torno de mim. Você vê que depois que Abel está morto, o Senhor chega para ele, chega para Caim, fala: o que foi que você fez com o seu irmão? Eu sou guarda do meu irmão agora. Ele responde. Mas ele não disse que não tinha feito nada. Ele não veio. Eu sou guarda do meu irmão, eu tenho que dar conta dele agora. Mas ele não fala assim: eu não sei onde ele está. Ele não fala assim: eu não sei o que aconteceu. Ele lança uma pergunta para tentar, né, desbaratinar, sair da reta. Eu sou guarda dele? Quando foi que você me deu a responsabilidade de cuidar dele? É isso que ele pergunta para Deus. Mas ele não fala que não sabia, porque ele bem sabia que Deus sabia que ele tinha feito. Vai ser mais ou menos assim. Que nós vamos estar diante de Deus naquele dia. E teremos que declarar diante dele toda a verdade. Senhor, eu estava na igreja, mas a minha vida era assim, assim, assim. Senhor, eu preguei, eu fiz, eu conheci, mas a minha vida, eu fiz isso, aquilo e aquilo outro, e eu não andei em entidade, e biriri, boró, e foi assim. Porque ele é a própria verdade. Irmão, nós temos uma religião hoje no Brasil que as pessoas fazem isso diante de outro homem. A pessoa chega lá numa casinha assim, no confessionário, e por questões éticas e morais, eu não vou falar o lugar, mas vocês sabem muito bem. E a pessoa entra lá no confessionário, senta e conta para o homem, para uma autoridade, né? O que foi que fez de mal, eu fiz isso, fiz aquilo outro. Aí a pessoa dá uma sentença na mulher, você faz tal oração, você ora tantos, você ora tantos, né? Essa oração aqui, e aí você não faz mais isso, e aí Deus vai te perdoar, e aí está tudo certo. Diante de um homem normal e natural e que comete talvez os mesmos erros que nós cometemos. Eu estudei com uma menina que ela era sobrinha de uma pessoa que ficava numa dessas cabines aí, né, no Eldorado ali. Era a sobrinha dele, ele estudou muitos anos. E às vezes ela contava para nós: nossa, fulano de tal estava numa festa lá mas bebeu tanto que ficou até trocando o nome, dava cada papagaiada, e coisa e tal. Rapaz, mas não é. Mas é homem. As pessoas que não sabem, as pessoas que vão lá confiar, entregar a vida, né, a Ele, ao cuidado dele, ao sentimento dele, talvez não sabiam do estilo de vida, do tipo de vida. Eu não estou aqui para falar mal dele ou do erro dele, eu estou dizendo que nós estamos sujeitos às mesmas coisas. Paulo, quando é questionado, diz assim: Paulo, quer dizer que agora você é Santa Rosa? De jeito nenhum. Pelo contrário, dos pecadores, eu sou o pior, eu sou o maior. Se for para apontar, o que Paulo está dizendo ali? Se for para apontar defeito aqui, eu vou apontar o dedo para mim mesmo. Se for para mim apontar o erro de alguém aqui, eu vou apontar para, porque dos pecadores que eu conheço, eu sou o pior deles. Por que ele fala isso? Porque eu conheci a verdade. Aleluia. Porque eu conheci a própria verdade. Porque eu fui confrontado pela própria verdade. Se for para apontar defeito e erro, eu começo por mim mesmo.
Percebe o tanto que a gente erra quando a gente porque quando eu transfiro a responsabilidade dos erros para o outro, eu automaticamente acho que eu tenho defeito. Eu automaticamente estou me colocando numa situação como se fosse melhor do que o outro. Eu saio da cadeirinha de réu e digo assim: olha, sua vez, pode sentar aí. Paulo não, se for para julgar, eu sou o primeiro. Se eu tiver que apontar os erros e defeitos da igreja, eu sou o principal pecador. Ele disse: eu estou aqui dando conselho para vocês. Esse Paulo está dizendo. Porque ele manda a carta para a igreja e fala: estou sabendo que aí na igreja está acontecendo isso, acontecendo aquilo outro. Mas eu não estou aqui para apontar os erros de vocês. Eu estou aqui mostrando para vocês aonde vocês estão errando e aonde vocês têm que melhorar diante de Deus. Porque se for para mim apontar os pecadores, eu vou apontar eles. Porque eu também tenho os meus defeitos, o qual eu estou trabalhando em Deus para até aquele dia eu ser aperfeiçoado. Aleluia. E o que eu estou ensinando para vocês é que vocês sigam o mesmo caminho. Entende isso? Então é hora da gente parar de se apontar, de se acusar e dizer que um é outro, e entender que vai chegar uma hora, no fim das contas, como que vai terminar? Entre eu e Deus, entre você e Deus, e você não vai lembrar o nome de mais ninguém que você possa externar uma culpa, ou um sentimento, ou atribuir um erro, ou uma falha sua a qualquer outra pessoa. Não, porque no fim das contas só vai ter você e eu. Então que nós possamos viver uma vida digna de arrependimento. Que aquilo que nós declaramos no nosso batismo seja uma verdade na nossa vida. Senhor, eu quero viver para Ti. Que verdadeiramente eu esteja morto para o mundo. E quando o diabo pensar assim: eu preciso usar minha estratégia com alguém, eu preciso usar alguém, o diabo olha para nós e veja, assim como a gente entra num lugar e as vagas estão todas ocupadas, sabe? Você entra, né? Dirige, a gente chega num lugar, não tem vaga. E quando o diabo vier chegar em nós para trazer algo, atribuir algo na nossa vida, ele não acha vagas. Nós estejamos tão cheios de Jesus, tão repletos de Deus, que ele olha assim e diga: não, aqui não dá. Aqui não vai dar para estacionar, aqui não vai dar para fazer ninho, aqui não vai dar para fazer essa proposta. Você já se deparou com alguém que a pessoa era tão certa, mas tão certa, que você olhava assim e você não via condições de fazer algum tipo de proposta para aquela pessoa? Porque fala: não, a pessoa vai recusar a proposta, não vai dar certo, a pessoa não vai querer, a pessoa não vai aceitar. Por quê? Porque eu não vejo erro, eu não vejo falha, eu não vejo. Você acha que algum bandido vai fazer cometer um delito, vai cometer um assalto, a pessoa vai planejar roubar um banco? Acho que a pessoa vai ligar para o irmão Paulo: irmão Paulo, nós estamos querendo fazer uma fita aí. Você está afim de ir conosco? Não vejo o irmão Paulo nessa situação. Não dá, ali não dá. Assim o diabo tem que olhar para nós. Quando ele pensar em um projeto maligno e satânico, ele olha para nós, tem que deixar o voto fora dentro. Glória a Deus, aleluia. Tem que deixar o Thiaguinho fora dentro. Ali não vou nem fazer essa proposta, porque ele não vai, ela não vai. Sujeitar-nos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de. Aleluia. Forte, né? Então, se algum tipo de proposta tem chego a nós, que a gente entende que está infringindo a Deus, a gente tem que melhorar ainda em algum ponto. De fato, que o inimigo olhe para nós e diga: não dá para fazer mais proposta. O diabo só chega para Jesus e faz uma oferta, faz uma proposta, porque, como ela disse, ele chegou uma oportunidade. Jesus estava com fome, debilitado. O diabo olha e diz: é a proposta perfeita. O que você está precisando hoje? Qual que é a sua necessidade hoje? O que você está pedindo a Deus que Deus ainda não lhe deu? Cuidado, pode ser a oportunidade perfeita do diabo achar na sua vida para colocar isso diante de você e se tornar um tropeço na sua vida ao invés de uma bênção. Sabe por que eu estava passando tanta perseguição para defender? Agora que eu estou em outro, parece que a gente é evangélica, é bênção, né? Mas por quê? Porque tem alguma pessoa que eu posso dar nome, pode me dar uma casa, que eu estou até construída, dinheiro, móveis, o que eu quiser. Olha aí. Só se eu puder fazer tudo que o inimigo quer. Aí. A proposta é essa. Então, por isso que está dando tudo
errado na casa que eu morava, e até vendei coisa do meu dinheiro, e ninguém falava, vagabunda, não deu conta do serviço, mas não quer ela que terminar, para me rasgar comigo, mas Deus me deu vitória. Entendeu? Porque o diabo sempre vai trazer a proposta em cima da sua necessidade, em cima daquilo que você quer, em cima daquilo que você precisa. Já vamos lá. Mas faz o teste. Jejum amanhã. Faz um jejum amanhã. Talvez o lugar que você trabalha até hoje, ninguém nunca chegou com uma bolacha de água e sal para você. Ninguém nunca te deu um biscoito, sabe? Nada. Faz um jejum amanhã cedo. Eu te garanto que a primeira coisa que você vai achar em cima da mesa é um bolo de chocolate, é salgado de festa, uma torta, uma coisa que você gosta. Faz o teste. Aí você vai dizer para Deus assim: amanhã eu começo, desculpa, hoje não vai dar. Porque o diabo está de olho. É igual o dia que eu parei de beber. Tinha 2 anos que eu tinha dado uma champanhe de presente. Uma pessoa da minha família gostava muito, né? E eu estava para abrir no Natal. Sim. E essa pessoa não abriu com raiva de mim para não ter que se divertir junto para a minha amiga. No dia que Deus me libertou do cigarro e da bebida, abrir a champanhe. essa pessoa veio com a champanhe geladinha assim, próximo para mim. Olha ele que dá uma vida agora. Meu Deus. Vou me dar isso para de beber. E aí eu falei assim, muito, mas eu não vou precisar não, minha vida agora é água. Eu sou crente, se você beber, pode beber, mas eu não vou participar não. Glória a Deus. Porque é água, eu vou brindar, eu sou lá para beber, eu não sinto por Glória a Deus. eu não posso pedir, já tenho ligado, mas eu não. Ah, mas o bolinho só não faz mal não. Não bebi, nem bolinho, eu sou de Mas é bom. Mas né, a desculpa perfeita do diabo. Não, mas não está escrito no problema dele. Você pode se embriagar. Você pode tomar um bolinho. Lembra? Você vai fazer uns 2, 3 anos na geladeira da minha mãe. Eu não tenho vontade de abrir. Glória a Deus. Minha vontade de jogar no lixo. As pessoas chegam e ficam, tá tranquilo, não, eu não quero. Não serve para você, não serve para os outros. Mas eu estou com uma coragem de jogar fora. Glória a Deus. Mas deixe de tomar cuidado, porque ele nunca vai trazer o micro. Ele sempre vai oferecer só uma dose, ele sempre vai oferecer só um mês. Sim. Eu creio que Deus tem dado vitória para nós. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar? Por essa Deus, querido Deus, amado Pai, nós te glorificamos, Senhor, nessa noite, te agradecemos pela tua presença, pelo teu manifestar, pelos teus ensinamentos. Fica conosco, Senhor, manifesta o teu poder e a tua grandeza. Segura, Senhor, em nossas mãos e direciona nossos corações de encontro com a tua vontade. Nós te pedimos e te agradecemos, certos da vitória, em nome de Jesus. Amém? E que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a vida de cada um de vós até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Digam! Amém!